inspira, energiza, faz a gente ter propósito de vida e principalmente acordar todo dia com a força de fazer. Sobre isso que eu conversei com a Ellen Pedroso nessa live que você vai assistir. Se você não perdia por nada, para conhecer um pouco mais sobre essa mulher poderosa e muito, muito, muito cativante. O sorriso dela encanta, mas mais do que o sorriso, o propósito e a força da ação que ela carrega em todos os lugares que ela passa. Oi, tudo bem, lindona? tudo bem? Que Tudo, bom. e você? Peraí que eu tenho que ficar aqui mais acertada para conseguir falar contigo. Como é que você tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Loucura, 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 né? Esse ano, acho que nem ninguém, nenhuma vidente, ninguém podia imaginar que a gente ia estar como sociedade passando por tanta mudança, né? Verdade, verdade. E mudanças que aceleraram aí algumas tendências, coisas que as pessoas vinham Sim, falando sim, que ia acontecer em algum momento. E os entusiastas exatamente. aí super esperando que elas acontecessem e de repente foi, puf, começou. Eu sou dessa turma, eu sou do lado otimista, assim, que mesmo nas situações mais difíceis, mais duras, a gente está aqui para aprender, eu acredito muito nisso. E onde tem sombra, tem luz também, né? Então, assim, é muito duro, realmente a situação que a gente está vivendo globalmente está trazendo luz a situações, né, terríveis na área de saúde. Eu que estou atuando agora no Instituto nessa área, é muito triste o que a gente acompanha, né? Eu também faço um MBA na área de saúde, a gente vê o pessoal vivendo, trabalhando na linha de frente. Realmente, assim, é um lado trágico, né, do que a gente está vivendo. Por outro lado, né, no terceiro setor, a gente já tem tantos outros desafios ligados à inovação, pensamentos mesmo de coisas que a gente precisa, a gente vai falar um pouco de voluntariado com jovem, coisas que pareciam ser impossíveis, né? Capacitações à distância, que tinha sempre uma barreira, né? Tem que ser presencial. E eu acho que esses projetos tiveram que, a fórceps, né? Nascerem mesmo assim, coisas que estavam na gaveta, que pareciam ser loucuras. Hoje, para muitas organizações, estão virando meta de sobrevivência. Porque se não for virtual, se não for digital, se não for à distância, não vai acontecer, né? Então, acho que muita gente está botando papel, tirando do papel projetos e principalmente nessa área de tecnologia e inovação. Então, tem muita coisa aí para a gente aprender, né? E Ellen, esse projeto, né? Vou falar para você um pouquinho do que é o Mulheres Ah, legal. Sustentáveis. Eu tenho te acompanhado, né? Só mulheres maravilhosas. Eu estava muito ansiosa por conversar com mulheres que compartilham desafios comuns, assim, mas que estão distantes fisicamente, né? E eu acho que a gente tem, assim, por princípio, colocar muito trabalho na frente e a gente está sempre muito ocupada, mas, assim, falar um pouco da nossa trajetória, do que nos une, né, a diversos grupos, é o que faz a gente também olhar para essa questão da sustentabilidade como algo importante, né, para a manutenção do planeta e principalmente para manutenção, para entregar para as próximas gerações um mundo melhor do que o que a gente pegou, né? Enfim, eu acho que são conversas que ajudam um pouco a inspirar quais são as ações, o que as pessoas estão fazendo no campo, o que elas estão colhendo de experiências que podem compartilhar. E aí eu falei, eu fui meio insegura, assim, eu falei, eu tinha uma ideia na cabeça, mas aí eu fui conversando com várias mulheres incríveis e elas todas falaram, vamos embora. E aí eu falei, nossa, então vamos começar. E estamos aí. Esse projeto ele vai se transformar em podcast, então depois a gente Que legal. a ideia é não perder, quer dizer, o Instagram tem muito do momentâneo, né, da nossa conversa e muita coisa que a gente troca acaba servindo como inspiração. Então a gente vai transformar esse bate-papo aqui em podcast. Então, mais para frente, vocês vão poder escutar aí Que legal. um pouco do que a gente conversou aqui. E uma das Gostoso. coisas assim, que me fez assim, entrar em contato com você o mais rápido possível para estar nesse projeto
é porque, assim, você tem uma trajetória muito interessante, né? E foi quase coincidência, porque eu já tinha te convidado, você já tinha aceitado o convite e você escreveu um artigo no Instagram, no LinkedIn, falando um pouco no da sua LinkedIn, trajetória, né? De quanto o voluntariado te ajudou a estar nos lugares, a aprender e aprender mais sobre o dia a dia. O quanto a rede de apoio, né, de pessoas que acreditaram em você foi importante para definir e desenhar a tua trajetória. Eu falei assim, nossa, parece até que a gente tinha combinado isso. É o universo, é assim. Exatamente, né? Os cachinhos vão se conectando em algum lugar. E eu queria que você começasse aqui nosso bate-papo falando um pouquinho disso, né? Do que você, do começo da tua trajetória, o teu olhar, né? Como é que você foi definindo esse teu caminho ou como os diversos fatos e acontecimentos foram ajudando a definir esse seu caminho, que tem muito forte essa questão do voluntariado e também a conexão com o terceiro setor. Sim. Olha, primeiro, obrigada pelo convite. Você sabe que eu sou sua fã. E as nossas histórias se cruzam, né? Alguns momentos da carreira e da vida. Então, amigos em comum e várias. Isso é uma delícia, né? E realmente, assim, até escrever o artigo faz parte de um processo, né? Meu, enfim, de várias discussões que eu tenho tido de desenvolvimento mesmo, e olhar para a gente, porque a gente sabe, eu sou daquelas que vai fazendo, né? E é difícil a gente parar para refletir. E eu acho que momentos até é tão legal esse seu projeto por isso também, porque a gente para um pouquinho para ouvir a gente mesmo e na troca, mulheres se ouvindo, eu acho incrível. Então, meus parabéns. Bom, assim, para mim, eu acho que quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha consciência nenhuma do quanto a minha própria vida pessoal tinha tanta influência nas minhas escolhas, né? Hoje, com tantos anos de terapia, ter passado por coach, a gente já começa a perceber que não tem como separar, né? E por isso talvez seja tão desafiador para um jovem ter que descobrir, enfim, escolher uma profissão e descobrir qual será o seu futuro, porque nossa, a gente vai descobrindo aos poucos, né? É um projeto em crescimento. E essa consciência que eu tenho hoje, né, dessa trajetória, porque eu perdi meus pais muito cedo. Eu sou caçula, temporã, né? São 13, 14, 15 anos de diferença para os meus irmãos. Eu sou a quarta. E meus pais, enfim, já trabalhavam muito, já era um casal, assim, minha mãe era jornalista, o meu pai trabalhava com área de contabilidade na área de cinema, já era algo um pouco diferente, né? Para aquela época a gente vivia um modelo familiar um pouco diferente, né? E interessante que, assim, a gente mudou por muitas cidades, lugares e tal, e acabou morando no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio. E quando minha mãe teve câncer, logo depois, meu pai faleceu um ano e pouco depois, né? E eu tinha 11 quando a minha mãe faleceu e meu pai eu tinha 13. E tive que amadurecer na porrada, assim. 1, 2, 3, inclusive até pela faixa etária, era eu que cuidava muito no final, assim, do meu pai. Então eu tive também essa convivência, né, próxima de uma despedida com ele, de um cuidado que para uma menina de 12, 13 anos, cuidar de um... Ele tinha 62 anos, então assim, foi bem intenso e eu realmente amadureci muito. Mas o depois disso é que foi, acho que, muito surpreendente, né? Eu estava lá numa escola particular, uma escola de padres, né, na Zona Sul, fazendo inglês, academia, menininha, né, com uma vida, lógico, de família classe média, batalhadora, mas super privilegiada. E, de repente, não tinha receita para nada disso, né? 3 irmãos estudando, trabalhando e cada um tentando focar numa sua sobrevivência. Mas eles foram estratégicos. Acho que eles me ensinaram a primeira coisa, que é falar, vamos pedir ajuda, vamos conversar. E eles bateram na escola, a escola deu uma bolsa de 100%. Aí, na cultura inglesa, né, consegui bolsa. E a academia era dona de uma coleguinha, fica no jazz, fica aí na academia. Então, assim, foi o primeiro sinal de, tipo, pede ajuda, que a resposta vem, né? E veio. Né? Veio
com uma comunidade, que eu acho que a gente também no Rio, quando eu falo para outros países e outros estados, o senso de comunidade é no sentido da palavra, de onde o seu primeiro grupo fora da família, né? No Rio tem outro sentido, né? Tem a ver com as favelas, eu acho que tem a ver com outro pensamento. Lógico, eu morava na Zona Sul, numa situação. Isso me fez refletir muito, como eu era sortuda. Porque numa outra situação econômica ou numa outra situação de rede, as pessoas podem ter vontade também de te ajudar. Só que o suporte não vai ser numa bolsa de 100% de uma escola particular, não vai ser num top de inglês, não vai ser numa academia, né? Então, assim, às vezes, assim, o primeiro ou segundo ensinamento é que oportunidades, quando são dadas, né, e dependendo do ambiente que você está, a condição de dar essa oportunidade, elas são diferenciadas. Não é só uma questão de desejo de ajudar. É que condições você tem de ajudar e a qualidade dessa ajuda, né? Então, isso para mim foi assim, uma surpresa e uma responsabilidade que eu puxei para mim. E esse movimento de ser bolsista acompanhou na faculdade, porque logo depois eu me mudei para São Paulo, fiz vestibular lá, foi no segundo grau, no ensino médio, e passei para a PUC e acabei conseguindo bolsa também com crédito educativo e tal. Então, logo comecei a trabalhar, fui caixa de pizzaria durante praticamente todo o período de faculdade, porque por mais que você tenha bolsa, na época, os mais novos nem podem imaginar, mas a gente tinha que pagar xerox, psicologia, a gente, assim, tinha conta na papelaria de xerox com milhões de textos para ler, e era um custo altíssimo só de material que a gente tinha que aprofundar. Uma faculdade integral, então a solução que eu arrumei foi trabalhar à noite. Então era caixa de 7 da noite a 1 da manhã, e isso me deu outros tipos de experiência. Você trabalhar na noite com uma outra responsabilidade, com um ambiente, né, onde a gente está ali com garçom, com pizzaiolo, um outro perfil, né? Isso também me enriqueceu muito, né? Porque a vida como ela é você pegar ônibus de madrugada, é ser mulher num ambiente masculino, ter que dar conta de uma série de desafios que a gente não pensa, né? E eu tinha um desejo, assim, muito grande de experimentar coisas, fazer estágio. A faculdade de psicologia ela é incrível, mas ao mesmo tempo ela te traz um olhar muito teórico. E eu falei, não, eu tenho que ter essa pegada. E eu comecei a pedir para todos os professores para experimentar, para fazer estágio. E aí eu conheci o Programa de Saúde da Mulher, da doutora Albertiana Duarte Takeuchi, que até hoje assim, é uma referência na ginecologia obstetrícia no Brasil, e na saúde da mulher e da adolescente. Então eu já entro na saúde num programa estadual, num programa com uma política pública, e esse mundo, para mim, me soou assim, como um universo que começa a fazer sentido, sabe? Pô, peraí, mulheres, eu sou jovem, trabalhando com jovens, rede, comecei a ver que a maior parte dos problemas que a gente via, desde gravidez não desejada, o uso abusivo de drogas, todas as questões ligadas à violência doméstica, tinha uma questão psicossocial muito séria por trás, de pessoas que não tiveram as oportunidades que eu tive. E aquilo começou a me dar uma inquietação que, assim, não cabia mais. Então, eu acho que, ao longo da trajetória de escola, eu me coloquei muito exigente comigo mesma. Então, eu era realmente melhores notas, porque era atrelada à bolsa à performance. Então, nenhuma dessas bolsas foi gratuita se eu não fosse uma boa aluna, né? Então, isso vai te trazendo também um treino de buscar excelência, de se cobrar, de ter disciplina, de ser a melhor, né? De não ser medíocre, que eu falo, assim, não posso ocupar esse lugar, eu tenho que ser mais, porque essas pessoas acreditaram em mim, né? Essas pessoas estão me dando uma oportunidade, então eu quero fazê-las orgulhosas e quero que elas saibam que, tipo assim, o investimento que elas estão fazendo em mim, então, vale a pena, né? E quando eu conheço esse programa na área de saúde, eu vejo justamente que ali eu tinha uma oportunidade de fazer essa diferença. E aí começa uma história, né? Eu fui, dentro desse programa, eu fui para Washington para representar o Brasil na construção
de um conceito do protagonismo juvenil na Organização Pan-Americana de Saúde, e com jovens da América Latina fazendo projetos incríveis, e eu lá, né, falando portunhol e no centro do mundo das políticas públicas, e falei, cara, não tem volta. Meu propósito é esse, eu quero trabalhar para transformar sociedades, eu quero fazer diferença. E a psicologia é uma excelente plataforma, né? Porque a gente aprende de filosofia ao social, à política pública. Eu falei, é aqui o meu celeiro, né? E aí as coisas foram rolando. Um trabalho vai puxando o outro e aí estamos aqui. Agora, você ficou um tempo mais focado e olhando assim para a questão das políticas públicas como sendo um caminho de atuação, né, importante. Quando foi a virada assim, para outras experiências também que conectavam com isso? Porque a gente acaba descobrindo que a política pública ela também tem descontinuidade, tem uma série de questões que frustram o caminho, que a gente às vezes percebe ali a importância que tem, o impacto que gera, só que depende de muitos outros fatores que a gente não consegue controlar, né? Que vão além da nossa vontade de estar ali fazendo. Então, assim, como é que foi esse passeio também por outros setores e até chegar assim, nessa atuação mais voltada para o terceiro setor? Eu acho que eu fiquei, assim, tendo mal acostumada, vamos dizer assim, que quando você participa de um programa como coordenado pela doutora Albertina, assim, que está há 30 anos, é difícil você não ver ali a excelência, você imagina que tudo é assim. Só que eu fui descobrir depois que isso é raro. Infelizmente, nesse país é raro, né? E eu tinha certeza de que milhões de projetos como esse, programas como aquele, e políticas públicas podiam ser feitas, e eu podia ser uma dessas pessoas que podia estar colaborando, ou estar criando, ou que está fomentando, e era isso que eu pensava de uma forma meio acho que, ingênua e fantasiosa, né? E quando eu volto para o Rio, eu acabei entrando na Secretaria de Ação Social. E foi uma escola de onde eu vi a realidade, né? Existe política pública? Sim. Existem projetos incríveis? Existem. Mas existe uma máquina, né, que é política, né, e que tem vários outros interesses e várias questões éticas, morais e que permeiam, que por mais que você encontre, às vezes, servidores seríssimos que estão lá há muito tempo tentando fazer o melhor, eles estão cansados porque tem descontinuidade, porque a cada 4 anos muda, porque existe todo um universo e tem todo um universo complicado, né, de fazer com que isso aconteça, e acaba que eu me decepcionei, né? Eu acho que eu me decepcionei nesse sentido de garantir e falar assim, gente, eu não posso dar conta, né, dessas questões e eu não estou conseguindo dar o meu potencial máximo, não estou conseguindo ajudar, não estou conseguindo colaborar com uma maneira que eu achava que eu podia, né? E eu tive que fazer essa pergunta para mim mesma, né? Como é que eu dou conta, né, desses dilemas e sigo em frente colaborando para uma sociedade melhor? E eu percebi que naquele momento, não que no futuro eu não possa voltar a trabalhar, mas naquele momento como jovem, que eu estava querendo realmente botar a mão na massa e ver acontecer, talvez a política pública e não era o melhor celeiro, né? Então eu acabei buscando outros caminhos. E aí, nessa busca de outros caminhos, qual foi, o que apareceu, como surgiram esses caminhos para você? Porque a gente sabe assim que a gente vai fazendo, né? Eu acho que nesse ponto eu me identifico muito contigo, com essa potência fazedora, e às vezes a gente não tem muito controle do que vem de feedback ou de chamados, né? Então, como é que foi essa transição? Assim, uma vez que você olhou e falou, não, talvez aqui não seja o local. Onde você foi buscar esse espaço de atuação que você achou que podia contribuir mais, enfim, e construir e devolver, na verdade, né, todo esse investimento aí que você já relatou?
Foi o terceiro setor, né? Que é, assim, organização da sociedade civil mesmo. São pessoas inconformadas que se uniram por uma causa, por um objetivo. E eu, através de parceria, porque, assim, outro dia eu descobri que eu sou intraempreendedora. Já tem um ano e 2, eu estou até participando da Liga. Eu não me dava esse título, né? Mas esse faz parte desse perfil intraempreendedor quando você busca sempre parceiros. Então, e aí até falando, né, assim, das ODSs, falando do seu tema, assim, a 17 para mim é realmente algo que sempre foi natural. Vamos fazer parceria, vamos pensar, vamos construir. E foi muito bacana, assim, que dentro dessas parcerias público-privadas, quando eu estava ainda no governo, eu conheci muitas ONGs incríveis, com projetos com financiamentos internacionais, com outros vieses, com outra facilidade também, liberdade de propor, de executar e de troca, né? Então, eu acabei indo para o CIEDES, que é uma ONG que acho que você também trabalhou, temos também isso em comum. E que era, enfim, por jovens, né? O Vandré começando um trabalho e tinha uma relação também com o governo. Ainda nessa relação de colaboração, como é que a gente traz a eficiência, a agilidade que muitas vezes o governo não pode fazer, não substituindo o papel, mas colaborando, né? Então, eles tinham muitos projetos ligados ao governo e tal, e a gente, enfim, mas eu fui para trabalhar num projeto internacional, que era ligado à Inter-American Foundation. E aí eu conheci liderança, realmente as comunidades cariocas, e o Estado, assim, realmente foi abriu-se um caminho, e dali eu não parei mais. Aí e sempre do mesmo jeito. É de uma parceria que surgiu para uma palestra, que surgiu para uma coisa, você conhece uma ONG, foi assim que eu conheci a Fundação Xuxa, que hoje é a Fundação Angélica Goulart, que eu tenho a honra de estar fazendo parte desse processo e ser a voluntária, né, como diretora administrativa, mas acompanhando lá de trás esse movimento da Zona Oeste, da luta desse Rio de Janeiro, que também tem vários Rios de Janeiro dentro do mesmo Rio de Janeiro. Então, um projeto vai puxando o outro, e aí é um relacionamento de quem tem esse mesmo brilho no olho e esses projetos que parecem que te puxam, né? Eu não sei o que acontece, assim. Olha, tem um projeto que é a sua cara, tem esse assim, vamos lá, vamos fazer, e eu sempre escolhi pela paixão mesmo. E várias vezes, assim, eu, enfim, tinha que me lembrar que eu precisava realmente pensar em remuneração. Porque às vezes eu aceitava um projeto sem perguntar quanto custava. Então isso também traz um desafio, né? Porque em vários momentos eu tive que trabalhar em 3 ONGs para conseguir fazer um salário. Então... Não, esse é um assunto importante, né? Quer dizer, a sustentabilidade nossa, da energia que a gente precisa para colocar nas coisas, ela passa também por ter um olhar assim, como é que eu organizo financeiramente e estou pronta para poder encarar qualquer parada, né? E acaba que eu acho que ainda tem um preconceito em relação ao terceiro setor, né? Em relação a isso. Mas eu acho que a Ruth Cardoso, com a Comunitas, enfim, acho que a gente teve ali lá atrás uma mudança importante na legislação. Então, o conceito de OCIP trouxe muito para o terceiro setor esse lugar da profissionalização. Então, se eu pude fazer uma carreira, né, vamos dizer, executiva, nesse sentido de chegar à diretoria de uma organização internacional, foi graças a uma mudança de visão de que esses profissionais de direção e liderança podem ser remunerados, porque até um certo tempo no Brasil era 100% voluntário. E eu sou, assim, extremamente apaixonada e grata ao voluntariado, porque nesse programa lá em São Paulo foi o voluntariado e várias ações como eu faço até hoje, né? E eu fundei, junto com um grupo de outras empresas, na época que eu estava no Instituto Coca-Cola, o CBVE, que é um centro mesmo, realmente, de voluntariado empresarial, onde você encontra as maiores empresas do Brasil, mesmo concorrentes, trabalhando juntas em prol do voluntariado corporativo. Então, isso é incrível, né, de você ver o lado dessa responsabilidade social, dessa sustentabilidade das empresas, que ela realmente não tem muros, né?
Você vê a Ambev e Coca-Cola fazendo, enfim, parcerias incríveis em relação à água. E isso é maravilhoso, porque o propósito está acima, está à frente desse universo, né? Então, eu sou super a favor do voluntariado, só que tem algumas funções, principalmente de liderança, né, ou técnicas demais, que se você não pode remunerar, você não consegue ter o profissionalismo que um empreendimento precisa, porque nada mais é do que um empreendimento, né? A gente replica a estrutura organizacional como se fosse uma estrutura de empresa, né? Só que com um propósito. Então, eu acho que o profissionalismo, né, e essa visão de que a gente tem que levar a sério, né, com investimento estruturado, organizado, o trabalho social, a assistência nesse país é fundamental, né? E eu acho que isso é uma mudança de cultura que a gente ainda sofre esse pensamento quando a gente escuta que ONG é tudo câncer e coisas que a gente escuta, infelizmente, nadando contra a nossa força, né, de setor. Não, e tem uma questão assim super importante, né? Quer dizer, na medida que você profissionaliza o setor, que você começa a poder investir. A gente tem lá no Fórum de Desenvolvimento, né, todo um olhar para os negócios de impacto social, né, e ver muitas ONGs fazendo uma transição ou criando braços também para poder transformar as suas atividades em atividades que possam ajudar a sustentar o propósito da organização. Então, assim, a gente vê que esse caminho é um caminho sem volta, né? E é muito importante para justamente mostrar os bons exemplos, né? Mostrar os resultados e poder continuar seguindo nessa linha de mobilizar pessoas. Esse eu acho que tem uma... eu queria que você falasse um pouquinho, né? Quer dizer, o papel de liderança dentro de uma organização que tem um corpo de voluntários focados e que se alinham a esse propósito. Como é que é esse desafio para você? Assim? Como é que você vê esse papel, né? De estar sempre ativando as pessoas, mostrando a importância da participação delas? Como é que funciona isso na tua vida e no teu dia a dia? Então, eu acho que esse é o segredo do voluntariado, né? Você gerar empatia entre pessoas que têm um desejo de fazer alguma coisa, mas não têm a menor ideia, que tem talentos que não têm ideia também que tem. Então, isso é uma coisa muito legal, que até esse lado do CBVE a gente discutia muito, até o autoconhecimento. Você vê a empresa gerando oportunidade de voluntariado e as pessoas crescem. As pessoas descobrem coisas, papel de liderança, habilidades que nenhum treinamento vai dar, né? Então, acho que, assim, vem alguém com desejo e a gente tem que organizar isso de alguma maneira para ter um propósito e ter um objetivo, né? Com tarefas e exercícios. Então, assim, voluntariado, para mim, assim, é vida no sentido de mobilização, de empatia, de troca, né? E de propósito. E no caso, assim, isso sempre foi, para mim, muito natural de estar envolvida em projetos e nessa visão, né? Mas quando eu entrei no Instituto Ronald, eu nunca tinha visto isso ser feito em rede. Eu acho que essa, para mim, foi a grande diferença. Uma coisa é mobilizar um grupo de voluntários, um projeto, um programa. Mas mobilizar uma rede de instituições que tem voluntários e que você somando juntos são 50 mil voluntários, é uma coisa muito impressionante. Eu acho que todo mundo já ouviu falar no Mac Dia Feliz, de alguma maneira ou outras pessoas já contribuíram ou participaram, mas eu, com toda a experiência, eu não conhecia e não tinha ideia do que é essa campanha e essa força dessa mobilização desses voluntários. E aí eu acho que tem algumas coisas, né? Primeiro, eu acho que você está em rede, né? E todos com o mesmo propósito. Então, rede e propósito é um casamento fundamental. Eu acho que a seriedade da organização, não só a nossa, mas de todas que estão juntas ali, garantindo transparência, você vê a prestação de contas, você consegue entender que o próprio para entrar na campanha, participar da campanha Mac Dia, tem tanta exigência, que dá essa segurança realmente para todos, né?
Quem doa e quem participa e quem está realmente captando para seus projetos. A qualidade dos projetos, a relevância dos projetos. Então, a gente fala realmente assim que não tem como você não se sensibilizar quando você vai em um hospital e essa área de tratamento está totalmente detonada e que aquela criança está sendo atendida junto com um adulto. Então, assim, são projetos de alta realmente relevância para uma comunidade, para uma sociedade. Então, assim, quando você junta, né, um grupo de pessoas, um projeto, né, são SPAs, né, com parceiros que olham para isso e falam, nossa, o que eu posso fazer para ajudar? E um produto, que no caso é um produto líder, que é o Big Mac, né, que por acaso, enfim, ele tem a ver com um sanduíche, mas em outros países, assim, o McDonald's sempre doa o seu maior líder de vendas, né? Para ter maior impacto. Mas quando começou era um milkshake lá na Filadélfia em 76, né? Mas é incrível que essa capacidade de juntar tudo isso, né? Você tem uma campanha onde todos estão olhando para o mesmo lugar. E assim, realmente arrepia a gente ver o brilho nos olhos de cada um desses voluntários e de como cada parceiro, cada comunidade, ela se abraça e se reinventa todo ano. Então, o MacDia nunca é igual um ano para o outro, né? E isso é um pouco uma forma também. A gente perguntam para a gente sempre. Qual o segredo? Né? E eu falo muito isso, assim, que são esses P's. Propósito, ter um bom projeto, ter a seriedade realmente de que tem uma prestação de contas, ter os parceiros que acreditem nisso, e, cara, os voluntários, as pessoas que juntam esses propósitos e realmente acreditam. Então, essa é a fórmula que a gente pode buscar replicar em outras campanhas, em outras instituições. E eu acho que isso o terceiro setor, com o Covid, está aprendendo um pouco mais. Você não tem visto isso, assim, de mais parcerias, mais ONGs se unindo em rede? Eu tenho percebido, eu acho que não só a sociedade de uma maneira geral, né? No fórum a gente lida com muitas instituições, academia, e eu tenho visto assim muito mais... Tá dando aqui, só ajeitando aqui para a gente não perder o link. Eu tenho visto muito mais disposição assim, e ação concreta de soma de propósitos e as pessoas atuando juntas. E aí eu acho muito importante você contar aqui um pouquinho como é que é esse processo. E de que forma também vocês, ao ter essa experiência tão potente, né, e tão mobilizadora, você falou aí da importância de rede, né, que eu acho que concordo com você em gênero, número e grau, que a gente precisa fortalecer redes, né? Cada um tem um papel e esses papéis precisam estar somados. E rede, ela é diferente de você ter uma corrente, né? Se você quebra um elo, o elo você pode Exatamente. A rede ela dá sustentação. Então, tá mais fraco um elo, mas ela se reorganiza, ela se equilibra. E isso eu acho que é algo que a gente vai tá vendo nessa experiência de pandemia, né? Nessa experiência, acho que extrema, que está florescendo mais. Agora, é importante assim, falar desse compartilhamento da experiência, porque às vezes as pessoas... Eu acho que todo mundo conhece o MacDia Feliz, mas talvez as pessoas não... Como você disse que não sabia do tamanho disso, né? Do impacto, talvez elas conheçam menos como é que isso se dá na prática, né? E como é que o papel de cada um ali, ao comprar o sanduíche, impacta na vida de tantas crianças e famílias, né? Que, na verdade, estão mobilizadas para poder fornecer um tratamento e, enfim, sofrendo todas as consequências disso. Às vezes, se deslocar de áreas longínquas e onde vai ficar... como isso vai acontecer no dia a dia, né? E como é que é importante também essa manutenção. Porque uma das coisas interessantes quando você visita o Instituto é que você vê assim, tem o MacDia Feliz, é muito importante, mas todo o tempo tem ação, atividade para que as pessoas se mobilizem e continuem colaborando. Não saiam, não se percam, né?
E essa rede, ela teve um investimento nessa rede nesses 32 anos de MacDia, que a gente está no 32º ano do MacDia. Então, eu sempre falo isso, assim, quando você consegue ter impacto, você tem que se perguntar por trás. O que teve? E você vê investimento alto e contínuo. Eu acho que essa dupla, né, é raro o investimento social no Brasil. Você vê projetos, ações pontuais, todo mundo quer ver o resultado ali, mas você não vê esse grupo sendo trabalhado para que você faça realmente a mudança num indicador, transforme a sociedade. Então, o MacDia, com essa fórmula, ela acabou mudando os indicadores da oncologia pediátrica no Brasil. Então, assim, é muito importante as pessoas entenderem que o trabalho sério e contínuo em rede, ele faz a diferença. Então, todo ano, a gente começa o MacDia, a gente fala que é um trabalho totalmente de formiguinha, e é igual carnaval, começa a gente já está pensando no ano seguinte, né? Em dezembro, a gente abre um edital. Ali, a gente coloca, assim, com toda a experiência da nossa comissão médica, da nossa rede, né, de oncologistas e das instituições, a gente estuda a realidade do Brasil, como é que está cada região quando a gente pensa no tratamento, no suporte ao tratamento, né, para ajudar com as crianças para que elas mantenham o tratamento, e no diagnóstico, né, no pré. Então, antes, durante e depois. A gente faz esse grande mapa de cenário e lança um edital que vamos dizer, dá as diretrizes aonde está faltando investimento. Então, a gente vai mostrando qual é a estratégia para a gente continuar caminhando para mudar os indicadores. E aí, os projetos vêm nessas linhas de ação. Eles vêm nessas diretrizes que a gente encaminhou. Passa por uma série de etapas, né, de aprovação, desde administrativa financeira, de certificações. É assim, realmente um grande exigência do nosso conselho fiscal e dos nossos doadores. Isso traz essa seriedade, essa transparência de que quem participa do MacDia realmente são instituições assim, que estão idôneas e estão realmente prontas para trabalhar, né, em cima dessa campanha. Aí você vem com a segunda etapa, que é a relevância do projeto para a região. E aí tem toda uma equipe técnica nossa, interna do Instituto, e médica, né, que são nossos conselhos e nossas comissões, que avaliam a relevância até a gente entender a capacidade de autofinanciamento com a campanha. Porque a gente tem uma realidade de lojas de McDonald's no Brasil, uma realidade de quantidade de tickets que a gente vende antes. Então, tem toda uma mecânica que a gente precisa entender se aquele projeto vai ter a capacidade de captar naquela região aquele valor. Então, a gente ajusta o máximo que a gente pode. Então, dar um exemplo, assim, eu preciso de 2 raios-x, mas aquela capacidade daquela região é de 1. Então, vamos comprar um e o ano que vem a gente sabe que a gente está aqui junto de novo. Então, essa tranquilidade também de que ela é uma campanha que ela vai acontecer de novo, ela vai dando também essa certeza de projetos com relevância, com seriedade. Escolhemos a carteira, tá aqui. Essa é a carteira de projetos, são as instituições que vão batalhar para conseguir. A gente distribui os tickets, distribui as lojas, né? Desde 2018, o McDonald's trouxe também a causa da educação, e aí é via o Instituto Ayrton Senna. Então, eles também têm a quantidade lá deles de tickets, e a gente trabalha educação, né? E a área do câncer, trabalhando juntos em prol dessa mobilidade. Mas só nós aqui que temos essa experiência mesmo do voluntariado. E aí a gente tem cada instituição com um plano de ação. Aí é incrível porque, gente, a quantidade de projetos, iniciativas que vão desde a venda do ticket até no dia, de ter atrações na loja,
de inventar estratégias loucas, de juntar desde influenciadores a esportistas, a pessoas de televisão. Assim, realmente, hoje, você não consegue mais dizer para alguém que participa do MacDia que essa campanha não é dela. Assim, todo mundo tem a sua contribuição. E o MacDia, ele é tão lindo, tão nesse processo de rede, que você não consegue dizer, o sucesso foi apenas de um parceiro, ou não, porque assim, é tanta gente trabalhando ao mesmo tempo, com tanta paixão, com tantas ações incríveis. E esse ano, com esse desafio que a gente está vendo mais criatividade ainda, sabe? Porque tem o distanciamento social, e isso é uma questão para o voluntariado, que a gente também está participando de várias discussões, e o próprio voluntário vai ter que se reinventar, né? Como é que a gente lê história para criança por telefone? Como é que a gente pensa um atendimento psicológico? Então, assim, tem tantas coisas que a gente ainda precisa avançar, e eu acho que o voluntariado também vai caminhar para ter esse lado mais online e de mobilização nessa distância aqui, mas que também traga impacto, né? Então, eu acho que o próprio MacDia está em andamento. E menos ativismo e mais atividade, né? Virtualmente falando, sim. Né? De pessoas geralmente gerando resultados em cima daquela participação e daquele movimento. Fala pra gente aqui como assim, tá na contagem regressiva, né? Ai, que passa muito rápido. Não, mas eu tô não gostei. Assim, como é que vocês vão fazer nessa pandemia aí? Como é que dia feliz? Como é que vai ser isso? Como é que isso vai acontecer? Vai ser esse ano, geralmente é em agosto, né? E esse ano vai ser dia 21 de novembro. A gente vai ter uma novidade que é venda digital. A gente ainda não começou assim a venda, estamos finalizando alguns detalhes ligados a e-commerce, etc., porque é tudo novo para todo mundo, né? E com uma marca dessa, envolvendo mais de 1.000 lojas, é um desafio, porque tudo tem que funcionar, né? Então, o voluntário vai se reinventar, a gente está pensando 1.000 atividades online. A gente teve uma reunião essa semana que foi linda com os voluntários, com as instituições. As pessoas pensando como é que vão fazer, de repente, um evento em drive-in para fazer a abertura, porque o MacDia tem um lançamento nacional, e cada cidade faz o seu, né? Então é incrível. Tem gente pensando assim, vamos fazer num drive-in da cidade. A gente leva todo mundo no seu carro. Gente, carreatas que sempre aconteceram, assim, né? Principalmente em cidade mais de interior, as coisas que estão se preparem, assim, vai ser lindo. Então, assim, eu acho que tem várias coisas acontecendo nesse sentido de descoberta mesmo, né? De pensar como fazer ferramentas. A gente vai fazer muita coisa online, né? O lançamento e tal. E o foco é delivery, o próprio drive-thru, né? Que eu acho que as pessoas podem ir com o seu próprio carro, recuperar o seu sanduíche e colaborar. E o que a gente tem visto também é muita gente que quer ajudar. Está comprando e quer comprar, está pedindo como é que eu faço para ter o meu, mas eu não está nem preocupado em resgatar, vamos dizer assim, esse sanduíche, sabe? É uma forma de comprar. Sim, né? Vai custar. Exatamente. Isso é muito lindo, né? Assim... Eu acho que é o retorno assim, para a alma, né? E aí tem uma coisa que assim passa voando, né? Quando a gente está conversando, que tem tanta coisa para registrar. Mas é uma coisa que você falou, né? Você está fazendo uma pós agora e você no começo da nossa conversa a gente falou muito dessa questão do estudo, né? O quanto foi importante o estudo, o olhar para a formação, para poder dar conta de todos esses desafios. E eu queria saber isso de você, Ellen. Como é que você vê essa questão, assim? Porque a gente no dia a dia já aprende a beça, né? E às vezes tem pouco tempo para dar conta de tantas coisas, mas estudar sempre é muito importante, né? Ajuda a gente a poder direcionar melhor as ações e às vezes assim a dar sentido a algo que a gente já tem intuitivamente ali uma ideia, mas quando vem esse braço teórico, isso ajuda a dar suporte. E você buscou uma pós em saúde.
Por que essa escolha e como é que isso se soma aí a toda a tua busca também por mais conhecimento e pela construção, né, dessa tua trajetória? Assim, como eu falei, eu sempre sou muito prática. Estou sempre buscando, assim, algo que me agregue e que eu realmente possa ver dar sentido, como você trouxe, que eu acho que é bem o que é o meu sentimento. E eu estou nessa causa, né, do câncer infanto-juvenil, trabalhando numa rede da área de saúde, com hospitais, casas de apoio, trabalhando com médicos. E eu me dei conta, assim, do quanto eu sei pouco, formalmente, né, e mesmo fazendo psicologia e tal, sobre o SUS, por exemplo. Como você sabe pouco sobre o nosso sistema, sobre a nossa política pública, como funcionam as coisas, como é que é a gestão de um hospital. Então, isso começou a me incomodar, sabe? Um incômodo do que, por mais que você busque, hoje a gente tem acesso em tudo quanto é lugar, mas como é que você também busca informações que são fidedignas, né? Porque também tem muita coisa na internet que fica difícil a gente, às vezes, saber qual é a fonte. Então, acho que eu fui buscar a FGV, né? Por ter um curso, um MBA em gestão de saúde, reconhecido, hoje ele é assim, líder aqui no Rio, em especial, né? E tem sido incrível, né? Poder encontrar, e eu acho que um pouco puxando aí a Paulo Freire, né? Tem sim muito da FGV, mas tem muito mais do que eu aprendo com meus colegas, né? Médicos, tem dentista, temos profissionais da área de saúde, de enfermagem e tal, que estão trabalhando em vários níveis, né? Desde da linha mesmo da gestão do hospital, na clínica, na assistência, né? Como também estão atrás pensando lá no seguro de saúde, pensando lá como pensar em garantir uma série de questões. Então, acho que a gente acaba... Eu hoje, assim, tem sido realmente um prazer ter esse conhecimento e o que está sendo me provocado um pouco mais é ir para o mestrado, que esse é eu sempre busquei uma formação mais ligada mais prática, ao negócio. E eu estou sendo um pouco empurrada, que é um outro tipo de entendimento, né? É mais teórica, é uma outra visão. E eu ainda estou pensando como é que eu dou conta, porque esse ano assim, a gente foi para um outro nível de trabalho, de estudo e de então, eu não sei se eu tenho fôlego. Mas tem mestrado profissional, aliás, a gente pode fazer uma combinação aqui de falar mais sobre isso, porque é uma das questões que eu percebo, assim, que eu tenho essa dificuldade, assim, né? Eu quero continuar estudando, acho que buscar informação é muito importante, e principalmente isso que você falou, os colegas que estão em sala de aula. E eu falava isso quando eu dava aula, eu dei um tempo aula de gerenciamento ambiental, eu falei, gente, olha só, mais importante do que eu aqui falando para vocês é o que vocês vão colher aí entre vocês, porque tem muito mais potência, né? As pessoas vão se levar na vida. E aí, assim, a gente está ali só com o professor para dar um direcionamento, para contar um pouquinho mais sobre alguma coisa que a gente conheceu, mas, assim, essa rede que se forma, né, dos alunos é o mais fundamental. Facilitador, né, da aprendizagem, mas eu acho que a aprendizagem acontece, a pandemia também está falando isso pra gente, né? A aprendizagem acontece dentro de casa, não tem mais ambiente, escola, a gente que tem filho pequeno, está sendo um desafio. Essa parte é outra live, né? Só para falar de homeschooling. Mas assim, eu acho que é uma curiosidade que surge para todo mundo que está aqui conversando e vendo assim, né? Toda essa extensão de ação. Como concatenar essas coisas, né? E isso a gente está no meio da pandemia, com novos desafios. Eu acho que todo mundo, assim, as crianças vão ter outras memórias desse momento. Mas a gente também vê, tá todo mundo muito cansado. A gente encontra as pessoas mortas, cansadas, em cansaço físico e mental, porque viramos também teleguiados, né? Estamos todos na telinha o tempo inteiro, milhões de reuniões, sem espaço para respirar. Como é que você busca esse equilíbrio e que situações ou ações você também começou a olhar como essenciais para a tua vida, para que esse equilíbrio possa continuar te impulsionando?
É muito difícil. Eu acho que assim, tem altos e baixos. Teve momentos nessa pandemia que eu estava assim com uma agenda perfeita, aquela agenda que você sonha, meditando, fazendo minhas orações, conseguindo fazer exercício, ir passear com o cachorro, tomar café com a filha e aí começar a agenda. Eu consegui isso por alguns meses. Mas tem momentos que a gente entra numa agenda de trabalho que te demanda e aí você já não consegue todo dia, né? Eu fiz alguns processos de aprendizagem de meditação de 21 dias, que acho que me ajudaram, porque aí você tem um objetivo, né? 21 dias com um grupo, isso foi muito rico para mim. Eu fiz 2 vezes nessa quarentena. Exercício, a minha caminhada matinal, né? Assim, todo dia, 6 e pouca da manhã, eu acho que é um momento que eu e o nosso fofuxo, que é um shih tzu muito fofo, realmente ele merece o nome. E eu acho que ajuda a gente a dar aquele momento para você respirar e minha oração matinal. Mas eu acho que é isso, assim, buscar coisas. Eu não abandonei a terapia, continuei fazendo online. Isso aí eu faço desde sempre, não abro mão. E eu acho que a gente vai entendendo, né, como é que está o nosso humor, como é que está a nossa agenda de trabalho. Dizer que a agenda é perfeita e fazer tudo o que a gente quer não é viável, porque assim, a escola também está demandando, né? A minha filha começou um momento que ela tinha 5 a 6 matérias por dia no segundo ano do ensino fundamental. Ela precisa de uma mediadora também, de uma facilitadora. Ela não consegue ficar 8 horas sentada na frente da telinha, estudando sozinha, aprendendo um conteúdo novo. Então, como é que a gente troca também? Vamos fazer às 5? Não, não vamos conseguir fazer às 5, mas vamos fazer 2, português e matemática, e vamos fazer juntas? Em que momento a gente faz? Como é que a gente cria momentos com a criança? Então, nem sempre funciona desse jeito, mas a gente consegue ter dias na semana que é o dia dos jogos, outro dia que é o dia que a gente vai fazer cinema e a pipoca. Então a gente vai encontrando, né, momentos onde a gente vai separando o campo, né? Porque é tudo junto. Então, pelo menos o campo energético, agora a gente está aqui encontrando esse universo. Então, o que eu diria é isso, assim, é uma busca, tentativa e erro, não dá certo, a gente levanta de novo. Vai ter horas que a nossa agenda está com tudo, que você começa o dia, fala, fiz tudo, mas tem horas que não dá. E aí tudo bem, a gente trabalha 14 horas por dia, mas deu conta de outros desafios, né? Então, ter essa paz também, de que a gente também não precisa dar conta nem de ser a mãe perfeita e nem de ser a profissional que vai dar conta de também meditar todo dia, porque até isso é pressão, né? É uma pressão que a gente se coloca também. Sem dúvida. A gente está aqui nos nossos últimos 5 minutos e eu sempre pergunto assim para todas as mulheres que vêm aqui nessa salinha conversar. Você falou de meditação, né? Quais são as suas fontes de energização? Com o que você se conecta? E principalmente assim, quais são os momentos que você às vezes assim tá no meio de uma situação e tal, e você fala assim, não, peraí, deixa eu parar, que isso aqui não tá funcionando. Assim, com o que você se conecta, o que você busca, né, nessa paz, assim, para tipo, poder estar bem para fazer o que dá para fazer. Né? Porque isso eu acho que é uma questão de maturidade. É a hora que a gente descobre que a gente não dá conta de tudo, e é isso mesmo. Né? Para continuar pelo desafio. Você bota na lista de amanhã e deixa, e vai. Mas assim, onde é que você busca essa energia? Olha, eu trouxe alguns projetos e algumas projetos como a Liga Intraempreendedora e pessoas que me estimulam. Então, além desse momento de a gente fazer um stop, né? Parar um minutinho ao longo do dia, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu estou, está de acordo com os meus valores, tá? E volta, porque às vezes é uma respiração, né? Aí a gente consegue dar conta. Eu acho que eu trouxe alguns projetos pessoais que têm a ver com o trabalho, né, de estar em rede ou que estão me alimentando, né? E a Liga é um desses objetivos. Então, tudo que tem a ver hoje com inovação, com mudança, com transformação, com gestão de mudança e de forma global,
me alimenta. Então, cada reunião a gente faz parte de um círculo de 5 pessoas do mundo inteiro. Uma é da África, outra é da Inglaterra, o outro está na Austrália. E a gente se encontra a cada 15 dias. Isso, assim, cara, é realmente reconectar na bateria, de você ver pessoas que estão pensando em impacto, com seus desafios, e um ajudando ao outro, nessa lógica de círculo, sabe? Uhum. Então, assim, eu acho que cada um tem que encontrar um projeto, seja, no meu caso, ter pares, ter pessoas como eu, em outros lugares do mundo, que estejam vivendo por coisas tão parecidas, me alimentam e esse momento de escuta. Mas acho que cada um tem que encontrar o que é no seu dia a dia que te faz se recarregar, né? Mas, sem dúvida, a gente tem que saber que cada dia é um dia, né? Porque, enfim, nem sempre vai... A gente não dá, gente, assim, para fazer tudo. É muita coisa. É comida, é casa, né? A gente tem como. Tem... Não adianta ficar criando. Assim, Ellen, você chegando. Assim, é impossível estar no mesmo ambiente que Ellen e não vê-la chegar e brilhar. E isso, assim, é uma questão, né? Não é à toa que o título é Mulheres Sustentáveis, porque esse é um momento, eu acho assim, quando a gente trabalha em liderança, é uma questão que chega, assim, da gente às vezes não estar em lugares em que tem mulheres, outras mulheres, e às vezes não poder interagir também em relação a isso, e o papel que a gente tem assumindo lugares de liderança de puxar outras mulheres, de dar a oportunidade que às vezes a gente vê que não está tão organizada no espaço. Né? Então, eu queria te ouvir sobre isso, assim, se essa questão é uma questão que faz parte, assim, tá no teu olhar, se isso te movimenta e como é que você interage. A gente tem os últimos 3 minutinhos aqui, mas eu acho que não podia deixar de fazer essa pergunta para você. Olha, eu acho que eu tive muita sorte, assim, porque eu fui criada por mulheres, a maioria da minha família são mulheres, eu tenho grandes amigas que sempre me deram muito suporte, tive chefes maravilhosas, né? E eu sou meio desligada, assim. Então, eu percebo quando um homem tenta colocar o seu poder de masculinidade, e eu não sei, eu sou meio kamikaze nesse sentido de, sabe, virar o jogo e conseguir dar meio... Oi, nós somos, sabe, temos aqui as mesmas capacidades e condições e eu acho que eu tenho uma personalidade forte, que algum estereótipo, né? Eu acho que eu consigo ter voz. E nos últimos anos, por alguns momentos, eu perdi a minha voz, né? Por várias questões, né? Pessoais e no próprio trabalho, que eu percebi que eu estava me apequenando para deixar alguns homens ou algumas pessoas maiores do que eu para poder ter um espaço. Isso foi um processo tremendo e que muitas mulheres me ajudaram a enxergar. Mulheres como você, que olha para mim e fala assim, Ellen, você tem um brilho, e eu não estava enxergando. Eu tive que parar para ver e falar assim, cara, acho que de fato sou eu que não estou conseguindo me ver no espelho como um dia eu já me vi. E esse é um mergulho interno que a gente tem que fazer, né? Para fazer um check-up mesmo. O que está acontecendo? E aí não tem jeito, tem que botar a mão na massa, tem que ter coragem, fazer mudanças, né? E eu acho que encontrar a voz, seja num projeto, seja num outro espaço, né? E eliminando tudo que é tóxico na nossa vida para que a gente possa continuar a seguir com propósito. Menina, assim, muito obrigada, porque eu acho que esse seu depoimento ajuda muita gente. E aprender sobre essas coisas é muito importante. Então, assim, nunca se apequene. Você tem um eixo. E isso assusta quem interage, mas também traz muita gente e muita potência para transformar. Então, parabéns pelo seu trabalho. Sempre um prazer encontrar você. Para que a gente tenha a oportunidade de ter mais encontros. Enfim, eu estou sempre te acompanhando e te seguindo. Tá? É mútuo. Vamos fazer os nossos projetos que a gente sempre fala que vai fazer e não vai... Vamos fazer. Eu vou te ligar.
Beijo, meu amor. E obrigada a todas vocês que Beijo. passaram por aqui. Meninas, meninos, Sandra maravilhosa. Beijo, beijo a todos vocês. E a gente depois vai disponibilizar esse bate-papo para ficar aí para a posteridade. Que delícia. Obrigada, viu? Beijo. Beijo.